bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. O tema de hoje vai falar sobre acesso à justiça, defensoria pública, Ministério Público e polícia. E quem vai falar sobre esse tema é o advogado Dr. James Franco. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá a todos, é uma grande honra estarmos aqui novamente para tratarmos de um assunto de primeira ordem, primeira necessidade mesmo, para que todo cidadão brasileiro realmente tenha consciência, tenha internalizado esses direitos, né? O direito de acessar, o direito de falar, o direito de ter voz, né? Vocês moças, né, né, na grande maioria que está fazendo esse curso, né, o próprio nome diz, né, mulheres e a sua voz, que vocês realmente, a partir desta aula, deste conteúdo, amadureçam, se empoderem na voz que vocês possuem. O título de hoje é Guia Prático do Cidadão, né? Como acessar a justiça e a segurança pública, conhecendo os seus direitos e as instituições que protegem a população. Eu sou o James Franco, vocês já me conhecem, sou formado em Direito, possuo mestrado, especialização, sou formado também em outras graduações, como Serviço Social, Teologia, sou também estudante de Pedagogia, então você que está aí pensando em fazer um curso superior, um curso técnico, ou um curso que seja de panificação, de padaria, de costura, não importa. O importante é que a educação abre portas, a educação transforma a gente. E essa sociedade carece de melhores profissionais em todas as frentes. Então você, né, um convite aqui de mim, né, para você, para o seu coração, para sua mente, vá sim estudar. E esse aqui também já é um curso, né, onde você está se esmerando, se aperfeiçoando. Eu agradeço inicialmente, antes de adentrarmos propriamente no nosso conteúdo, dizendo que é uma honra participar da 15ª turma do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz 2026. Agradeço a oportunidade de contribuir com um processo formativo tão relevante e necessário. Deixo o meu reconhecimento às coordenadoras Andrinéia Gomes e Janaína Bueno pela iniciativa, articulação e empenho em tornar este projeto, né? Tudo nasce como um projeto, né? Mas precisa virar realidade. Então, este é um projeto que virou realidade, está aí já na sua 15ª turma. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso tema. Acesso à justiça é o grande guarda-chuva, onde a gente vai se aprofundar em alguns aspectos da sociedade que a gente precisa ter para poder realmente acessar o Ministério Público, acessar a Defensoria Pública, acessar as polícias, acessar as repartições públicas. No final eu vou trazer aqui o que vem a ser o direito de petição, né, aquilo que todo cidadão tem para poder acessar, né, os órgãos públicos, a administração pública, ter voz, ter uma resposta por escrito, ok? Bom, o que é o acesso à justiça? É o direito que todo cidadão tem de pedir ajuda ao Estado quando sofre uma injustiça ou quando tem um direito desrespeitado. Não significa apenas entrar com um processo, não. Isso também, mas não apenas.
mas também receber uma orientação, conciliar conflitos e ter segurança, né? Segurança de ir e vir, segurança de vida, de não ser violentado, de não ser sofrer uma agressão, por exemplo. E o fundamento disso está lá na nossa Carta Magna, né? Na nossa Constituição Federal, que é a regra maior do nosso país, lá no seu artigo 5º, no inciso 35, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a um direito. Então esse é o grande chão, né? É o grande alicerce, onde a gente constrói um prédio bonito, forte, robusto, chamado de acesso, né? Acesso à justiça em todos os seus ângulos. E aqui nesta aula ficará bem claro quais ângulos são esses. Ministério Público. Falando então de acesso à justiça, eu vou tratar do Ministério Público, conhecido como MP, né? Quem são então? Quem que compõe? O que é o Ministério Público? O Ministério Público não é o juiz, ok? Quem julga a causa, né? Quem julga os processos são os juízes, os tribunais compostos por juízes, que recebem outro nome, desembargadores, enfim. E também, a nível superior, em Brasília, esses juízes recebem o nome de, por exemplo, ministros, né? Ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou do STF, Supremo Tribunal Federal, mas, resumidamente, todos são juízes. Então, não vamos confundir o Ministério Público com os juízes, ok? E o Ministério Público também não defende interesses individuais particulares, por exemplo, como um divórcio ou uma cobrança de dívida particular. Não, o Ministério Público não serve para isso. O Ministério Público, como seu grande fundamento, ele é o fiscal da lei. Ele é o defensor dos interesses da sociedade em geral. Então, ele fiscaliza as leis, se as leis estão sendo cumpridas pelo Poder Executivo, que é o prefeito, no âmbito municipal, pelo Poder Executivo, que é o governador, no âmbito estadual, ou até mesmo no âmbito nacional, fiscalizando o Executivo Nacional, o Presidente da República. Então, o Ministério Público, ele verifica, por exemplo, se numa dada região tem escolas ou creches minimamente suficientes para uma dada população. Isso é um exemplo. Fiscaliza também se alguém não está fazendo um loteamento irregular, degradando aí uma parcela do solo e das florestas de forma irregular. Então são exemplos, né? São exemplos. O fundamento jurídico disso está lá no artigo 127, que diz que o MP, né, o Ministério Público, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem pública e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esses individuais aqui, trata-se, por exemplo, de uma pessoa que está em uma situação similar à escravidão, por exemplo, né? A escravidão moderna. E aí o Ministério Público cuida de proteger essas pessoas, ok? Dentre outras situações também. O Ministério Público e a sua atuação coletiva. O que ele defende, né? O que o Ministério Público defende? O meio ambiente de forma coletiva, o patrimônio público de forma coletiva, direitos do consumidor, porque, né, quem são os consumidores? É uma coletividade da população, né? A própria saúde pública, o patrimônio histórico e cultural. Então vejam que o Ministério Público está para ter esse olhar para ver se os hospitais estão funcionando bem, para ver se, né, não há não há cometimento de crimes contra o consumidor por determinadas empresas, etc. Né? Um exemplo prático. Se um hospital público local, né, de um dado município, falta ali alguns remédios para toda a comunidade, ou se uma empresa polui um rio da cidade, o Ministério Público vai entrar com uma ação
para defender a população inteira de uma vez só. Então, essa é uma atuação bem presente, né, no âmbito coletivo do Ministério Público. O Ministério Público também protege os mais vulneráveis. Esses mais vulneráveis são pessoas da população, idosos, né, pessoas com deficiência, etc. Né? Atua, então, fortemente na proteção desses grupos de pessoas que precisam de proteção mesmo, né, de apoio. Crianças e adolescentes, né, na busca de vagas em creches, no caso de um abandono, de uma violência, né, maus tratos. Protege os idosos, pessoas com deficiências, contra também maus tratos, né, por conta de uma acessibilidade que não está sendo viabilizada. Comunidades indígenas e também minorias, né, quilombolas, etc. Atua também na área criminal, sendo responsável por acusar quem comete crimes na justiça. Lá no juiz, perante o juiz, quem vai acusar um criminoso, então, de ter praticado um furto, um roubo, né, ter praticado um estelionato, um tráfico de drogas, etc. Crime de colarinho branco também, etc. Ok? Quem acusa, então, perante o juiz é o Ministério Público, é o representante do Ministério Público, é o promotor de justiça. Então, quem é que compõe o Ministério Público são os promotores, as promotoras de justiça, ok? É engraçado, né, que o nome aqui, né, desse curso, né, a gente está dando treinamento para as promotoras legais populares, né? Eu achei bem interessante esse nome, porque a gente remonta aí ao Ministério Público, né? Pessoas, então, que vão proteger os direitos dos mais vulneráveis. E você, né, tem esse papel. Você, moça, né, mulher, você tem esse papel de se empoderar para, primeiro, proteger você, né, de alguns desmandos, de algumas violências que, porventura, venha a sofrer, mas proteger também os mais vulneráveis que nos cercam, que a gente tem acesso. Como o cidadão acessa o Ministério Público? Então, qualquer pessoa pode acessar o Ministério Público. Se você for até a sede do Ministério Público ou ao fórum da sua região e perguntar onde é o Ministério Público e que dia que ele atende a população, ele tem lá um dia ou dois por semana que ele vai estar de portas abertas, claro, deve ter uma senha, deve ter uma fila, aonde você vai ser atendido e vai conversar com ele. Se for uma situação onde ele vai poder encampar a sua causa, ele vai trabalhar em função disso. Se for um problema que não diz respeito ao Ministério Público, com certeza ele vai te orientar, te encaminhando ou para uma defensoria pública, ou para uma advocacia privada, ou mesmo para tomar uma outra atitude perante um órgão público, um direito de petição, por exemplo. Né? Com certeza você vai sair dali orientado, orientada. Há uma ouvidoria, né, seja presencialmente, né, ou mesmo pela internet. A gente sabe que hoje os órgãos públicos, eles todos estão abrindo ouvidorias e a gente precisa acessar de alguma maneira. Existe o Disque 100, também existe o Ligue 180, né, que repassa diretamente também ao Ministério Público. Então você tem que pegar o seu celular, tem que fuçar, tem que buscar onde é o endereço, qual é o telefone, etc. Mas, acima disso, tem que saber que existe esse órgão e ele está lá para atendimento da população. Bom, superado, então, o Ministério Público, temos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela é basicamente um advogado público que vai atuar para a população, e essa população agora pode ser individual, pode ser coletiva também, mas a grande monta, né, de atuação da Defensoria Pública é aquela pessoa que quer se divorciar, aquela pessoa que precisa, né, buscar ali uma ação judicial, fazer uma defesa de alimentos. Essa instituição, então, a Defensoria Pública, ela garante advogados gratuitos para quem não tem condições financeiras de pagar um profissional particular.
Então tem que preencher os requisitos necessários, né, de acesso. O fundamento jurídico está lá no artigo 134 da Constituição. A Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica e a defesa integral e gratuita dos necessitados. Quem tem direito de acessar a Defensoria Pública, de fazer uso dos advogados ali presentes, que são os defensores públicos, na verdade, né? O atendimento é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, geralmente chamadas de insuficientes de recursos, né? Os mais pobres. Há um critério geral que na maioria dos estados, né, versa sobre a renda familiar mensal não ultrapassar 3 salários mínimos, com algumas variações para mais se houver muitos dependentes, gastos médicos altos, né, remédios, etc. Ou alguma peculiaridade, algum gasto fixo ali de energia, se tem alguém ali que usa um respirador permanente, por exemplo. Então, se você mesmo que ultrapasse esses 3 salários mínimos como renda familiar, mas há ali muitos gastos para a manutenção da família, gastos comprováveis, que passe ali da média, né, da população, você sim vai lá na triagem socioeconômica, você vai verificar se você pode ou não ser atendido. Como acessar a Defensoria Pública? Primeiro, procure saber, né, o endereço, seja pela internet, seja pelo fórum, seja por um amigo, seja na prefeitura, no CRAS, no CREAS. Você tem que procurar saber onde é que está a Defensoria Pública mais perto da sua casa, se você vai para lá de ônibus, de trem, de Uber, de carro, etc. O que levar? Leve os documentos pessoais, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda é fundamental, carteira de trabalho, extrato bancário, né, o lerite, e todos os papéis que comprovem aquele seu problema. Se precisa de uma certidão de nascimento, certidão de óbito, se tem um contrato, cartas recebidas, etc. Não importa. Tudo que você tem sobre aquela situação, você precisa levar, ok? Para você adiantar, para você não perder a viagem. Esse atendimento ele é presencial, né? E também, né, na época da pandemia para cá, existe toda uma flexibilização no atendimento, no WhatsApp, no telefone, online, enfim. Então, há toda uma flexibilização para poder melhorar o contato, né? Contato com a população, porque a gente sabe que se movimentar no território é caro, né? Você vai gastar R$50, R$100, alimentação, etc., transporte. Então, a tecnologia está aí para ajudar a gente. Bom, introdução agora às seguranças públicas, né, e às polícias. A segurança pública, né, e as polícias. As polícias e guardas têm papéis diferentes na nossa proteção e na aplicação da lei. Saber a quem recorrer evita a perda de tempo e garante que a sua emergência ou denúncia seja tratada pela autoridade corretamente ou correta, né? A gente não erra de polícia, é isso que eu quero dizer. O fundamento está lá no artigo 144 da Constituição Federal, que diz que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e também do patrimônio. Proteger as pessoas, proteger o patrimônio. A Polícia Militar. Uma dessas polícias, então, é a Polícia Militar. Ela serve para preservar e também de modo de emergência, né? Ela faz o ostensivo, né? E faz também aquilo que é emergencial, né? Basta você ligar, por exemplo, né? Dentro das funções principais, ela tem, então, essa ostensividade, como eu disse há pouco, e tem a questão da preventividade. Então, ela previne fazendo rondas e ela também é ostensiva, né? Buscando ali um cidadão que está sendo, por exemplo, assaltado ali naquele momento. Tentar ajudar, né? Tentar prender o bandido. É a polícia que está nas ruas, fardada
em viaturas para evitar que o crime aconteça. Essa é a PM, né, a Polícia Militar. Ela vai ter um atendimento imediato de chamadas de emergência, controle de distúrbios também, né, e patrulhamento de bairros e prisão em flagrante de criminosos que porventura venham a ser pegos, né, no acometimento do crime. Quando acionar? Em situações de perigo acontecendo no exato momento, é ali que você deve acionar a PM. Telefone de urgência, ele é muito conhecido de todos nós, é 190, a gente cresce conhecendo esse telefone, né? Eu lembro que eu era criança, né? E eu cortei a perna, e naquela época não tinha SAMU, né? Não tinha as ambulâncias do SAMU. Isso já na década de 80, né? Eu nasci em 77. Então, na década de 80, ali, próximo a 90, eu cortei a perna e aí ligaram lá para 190. E veio uma baratinha, né? O que é a baratinha? Veio uma baratinha, eu não me recordo se era a baratinha da PM ou se era do bombeiro. Mas eu sei que veio uma baratinha, eu acho que era do bombeiro, que era um fusquinha vermelho. Não sei se alguém de vocês aí é dessa época. E aí a vizinha, que era uma enfermeira, né, a dona Irma, chama a dona Irma, pegou panos de prato, colocou ali, estancou o sangue. E aí, né, aquele guarda me levou ali nos braços até a baratinha, até a viatura e me levou para Santa Casa. E ali eu tomei 13 pontos. Então vejam que a gente já cresce meio que chamando a polícia, né, por determinada situação, né? Então a gente tem que conhecer, né? Tem que realmente conhecer. Você pode parar uma viatura na rua também, ou ir até um batalhão, uma base comunitária da PM e fazer essa solicitação. O que informar no 190? Basicamente o endereço exato, né, com pontos de referência, e também descrever do que se trata, o que é que está acontecendo, pessoas armadas, feridas, crimes sendo praticados, etc. Polícia Civil. A Polícia Civil, ela já é diferente da Polícia Militar. Ela vai fazer investigação, né, e papel de polícia judiciária. Ela é uma polícia que investiga crimes. Ela entra em ação, na maioria das vezes, depois que o crime já aconteceu. Ela coleta provas, faz perícia, tira fotos, ouve testemunhas, vítimas, investiga e vai lavrar ali para o delegado é que preside a Polícia Civil, ele vai lavrar ali, vai fazer um relatório, se é crime ou não, no olhar dele, vai mandar para o fórum, para o Ministério Público, ver se vai fazer uma denúncia, né? A denúncia, tecnicamente, é o documento que o Ministério Público faz ao juiz para processar o criminoso, né? Faz, então, o relatório ali pelo delegado, né? Fecha o inquérito policial na fase de delegacia e isso é remetido ao fórum para verificar se vai ou não abrir processo criminal. Como acessar a Polícia Civil? Presencialmente, indo até uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência, o famoso BO. Existem as delegacias especializadas, por exemplo, né? Delegacia da Mulher, DEAM, Delegacia do Idoso, né? Da pessoa idosa, Delegacia de Proteção à Criança, Delegacia de Proteção ao Turista, né? Em algumas capitais. Tem muitos turistas e os turistas acabam sendo, né? Comete-se crimes ali contra os turistas, enfim. Então, eles têm toda uma coisa especializada, né, que vai tratar dessas situações. Hoje em dia, os crimes mais simples, perda de documento, furto de um celular, estelionato na internet, uma injúria, podem ser registrados de forma online no site da Polícia Civil. Também a tecnologia auxiliando aí a toda a população. Existe a Polícia Federal, né? A função principal é investigar crimes que afetam os bens, serviços e interesses da União, que é o governo federal, ou que tenha repercussão internacional ou interestadual. Tráfico de drogas, né?
internacionais, de armas, contrabando, crimes de corrupção, que envolvem verba federal, desvios, né, na área da saúde, educação federal, etc. Crimes também cibernéticos federais, crime contra o sistema financeiro. Então, são alguns exemplos de onde a Polícia Federal irá atuar. Atuação administrativas da Polícia Federal. Além ainda de investigar crimes, a PF, né, conhecida PF, Polícia Federal, presta serviços diretos muito importantes para nós, cidadãos. Por exemplo, emissão e renovação do passaporte, controle de entrada e saída dos estrangeiros no país, a chamada imigração, registro, controle e autorização de porte de armas de fogo para civis, né, sistema Sinarme, fiscalização de empresas de segurança privada também. A gente sabe que as seguranças privadas, elas utilizam um aparato de segurança, automóveis, que são aqueles carros fortes, né, coletes à prova de bala, armas, né, seguranças armados, enfim. Então há todo um controle pela Polícia Federal para que não haja distúrbios, né, nesses equipamentos, nessa maneira de ser. Temos também o Guarda Civil Municipal, o famoso GCM, né? Ele serve para a proteção local ali no município, proteção dos bens, serviços e instalações do município. Ele é um guarda, meio que guarda patrimonial. Segurança também em escolas municipais, postos de saúde, praças, parques e prédios da prefeitura. E apoio também à fiscalização do trânsito local. Embora sua função constitucional seja a proteção do patrimônio público, o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, e as leis recentes validam a atuação do GCM no apoio à segurança pública, podendo realizar prisões em flagrante e agir na prevenção da violência urbana. Isso aqui está sendo muito discutido, tem sido levado a ações judiciais, né, discutindo se o GCM pode, não pode, né, pode estar armado, não pode estar armado, né, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Isso tudo tem sido uma matéria de bastante relevância nos dias de hoje. A gente tem que ficar atento porque a legislação e a decisão do STF tem mudado um pouco, né, a jurisprudência, né, nesses casos. Então a gente tem que estar sempre ligado, porque a gente dorme pensando uma coisa e acorda com uma decisão contrária aí nas costas da gente. Então a gente tem que perceber tudo isso, né? Tem que ficar ligado. Como acessar a Guarda Civil Municipal? Bom, temos o telefone 153, disponível na maioria das cidades, ok? Não são todas as cidades que possuem essa guarda estruturada, mas é crescente, né? Cada vez mais os municípios têm investido na segurança pública. Também existem postos fixos da GCM em parques, praças ou rondas escolares. É um canal rápido para relatar vandalismo ao patrimônio público, perturbação de sossego em espaços municipais ou problemas de segurança no entorno de serviços ali da prefeitura. Guia, onde ir, né, em casos de crimes ou em casos de emergência. Então, um assalto acontecendo agora, né, uma agressão física agora, ligue 190, Polícia Militar. Fui roubado ontem, né, ou foi feito um golpe do Pix na internet, que já foi semana passada, né, vá à delegacia ou acesse a delegacia eletrônica da Polícia Civil. É claro que essa questão do Pix, cada vez mais os bancos estão criando aplicativos para tentar travar. Muitas vezes você caiu no golpe agora e você tem um mecanismo de ligar para o gerente, de ir ao banco ou no aplicativo do banco tentar travar, tentar bloquear. Cada vez mais a tecnologia tem ajudado isso, então tem que ficar atento a esse mecanismo. Talvez caberia uma aula só sobre isso, né? Buscar, né, de como se proteger na questão do Pix. No caso de violência doméstica ou ameaça de ex-parceiro, né, de ex-companheiro, de ex-marido, vá à delegacia da mulher, o DEAN, ou a delegacia civil mais próxima. A gente sabe que não é em todas as regiões que tem uma delegacia da mulher. No caso de violência, né,
contra uma praça, por exemplo, ou contra uma escola municipal pichada, ligue para a guarda municipal, né? Ligue para a guarda municipal. Bom, guia de aonde ir em casos cíveis e sociais. Quero pedir pensão alimentícia ou um divórcio e ganho muito pouco. Vai para a Defensoria Pública Estadual. Meu benefício do INSS foi negado injustamente. Procure a Defensoria Pública da União. Não é em todas as regiões, geralmente nas capitais. Ou vá também nos juizados especiais, né? Federal. Bom, o posto de saúde do bairro recusa fornecer um remédio essencial. Procure a Defensoria Pública ou faça uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público, né? Do MP. Estão poluindo o riacho que passa perto do meu bairro. Faço uma denúncia de ouvidoria também ao Ministério Público. Direitos fundamentais do cidadão ao ser atendido. Todo cidadão tem direito a um atendimento respeitoso, digno e livre de qualquer discriminação em qualquer órgão público. Ele tem que ser atendido. Ele tem também o acesso à informação. Você tem o direito de saber o número do seu boletim de ocorrência, o número do seu protocolo e o nome do funcionário que o atendeu, por exemplo. Gratuidade. O registro de boletins de ocorrência, né, os BOs, denúncias em ouvidorias e o atendimento nas defensorias são 100% gratuito. Ninguém pode cobrar taxas por isso. E aí eu chego ao direito de petição. Eu acho que esse é a grande cereja do bolo da nossa aula de hoje, né? Como colocar no papel e protocolar ali naquela repartição pública o que eu quero, né? O que eu preciso. O direito de petição, então, é a garantia de todos que querem o quê? Reclamar, que precisam denunciar ou pedir alguma coisa à autoridade pública, ok? À administração pública, prefeitura, CRAS, escola, hospital, polícia, onde tem funcionário público, cabe o direito de petição. Funciona como um canal direto de comunicação entre o cidadão comum e o governo, ok? O mais importante, você não precisa de advogado, pode fazer sozinho, ok? Sem pagar nada, tá bom? Sem nenhuma taxa, ok? Saiba disso. Bom, fundamento jurídico, o que a lei garante? Esse direito está protegido pela Constituição Federal, garante duas coisas principais: o direito de reclamar contra uma ilegalidade ou um abuso de poder e o direito de pedir a defesa de um direito seu ou do seu bairro. A base legal está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz, né, no inciso 34, a linha A, que diz: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra uma ilegalidade ou contra um abuso de poder do funcionário público. Exemplos práticos, né, onde cabe ali em situações reais o direito de petição. Vou fazer um abaixo-assinado pedindo a instalação de um semáforo ou a melhoria da iluminação de uma rua. Cabe o direito de petição, faz a petição, colhe as assinaturas. Enviar uma carta ou um e-mail formal à prefeitura cobrando a reforma de um posto de saúde. Cabe o direito de petição, faz, vai lá e protocola. O interessante é fazer em duas vias. Protocola uma e para você garantir o que você protocolou até para poder buscar a resposta, né? Ou provar que eles se omitiram em dar a resposta. Não faz só a carta, protocola e não fica com uma cópia. Não, você tem que ter a cópia protocolada. Denunciar na ouvidoria de um órgão público que um funcionário foi rude ou exigiu alguma vantagem, né? O governo é obrigado a receber e protocolar o seu pedido, como eu disse há pouco. Faz em duas vias, ok? Para você ter a garantia de que você protocolou, né, a sua manifestação. Como o cidadão deve fazer uma petição, então? Se é um direito de petição, petição é essa cartinha escrita. É um documento formal
deve ser simples e direto, deve conter para quem vai, né, identificar a autoridade, ao senhor secretário de saúde do município e tal. Quem está pedindo, seu nome, RG, endereço, né? Eu, fulano de tal, moro em tal endereço, e explicar o fato, né? Explica o problema com palavras simples, as datas e os locais, né, do que aconteceu, né? A rua X está sem iluminação há 3 semanas e tal, né? Descreve o fato. E faz o pedido que você quer que seja feito, né? Peço a troca das lâmpadas, tal, data e assinatura. 2 vias, faz em 2 vias, ou tira xerox para você voltar com o protocolo devidamente carimbado, registrado, que você enviou esse documento, né? Essa petição. Ok? O governo está obrigado a responder? Sim. O direito de petição não é apenas o direito de enviar o papel, né? A cartinha, a petição. É também o direito de receber uma resposta fundamentada. A autoridade pública não pode simplesmente engavetar o seu pedido. Ela tem um prazo legal, que varia por cidade, estado, mas geralmente é de 30 dias, para analisar e dar a resposta ao cidadão, dizendo se vai atender ou explicar o motivo de não poder atender. Se o órgão ignorar completamente, ou seja, engavetar a sua petição, né, ele estará cometendo uma ilegalidade que pode ser punida. Esse é o pulo do gato. Se ele for omisso em responder, ele está cometendo uma falta grave. E aí, eu chego, né, ao final do nosso conteúdo de hoje, com essa provocação, né? Estou provocando vocês. Você, sim, você é a primeira responsável pelos seus direitos. E com uma frase bem conhecida aí do mundo jurídico, o direito não socorre aos que dormem. Né? Eu aprendi isso lá já no curso de Direito, quando eu fiz na década de 90, né? Comecei a trabalhar na advocacia no ano 2000, logo ali em 2000, 2001. E é uma frase que bagunça bastante o nosso olhar, né? Traz uma reflexão, uma provocação. O direito não socorre aos que dormem. Então vamos levantar da cadeira e vamos sim encampar campo aí e vamos buscar o nosso direito. Chegamos ao fim, o meu muito obrigado e até um próximo momento em que estaremos juntos. Um grande abraço. Aqui estão os meus contatos também, se você quiser acessar o meu Instagram ou mandar aí uma mensagem de apoio, fiquem à vontade. Fiquem bem, que Deus abençoe a todos nós.